O Senar Brasil Entrevista de hoje trata de uma questão fundamental do campo, a sucessão familiar. Nós vamos conversar com um gaúcho de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, que participou da primeira edição do programa CNA Jovem. Bento Manuel Romariz Brochado integra a sexta geração de uma família de produtores rurais. É formado em administração com foco em empreendedorismo e sucessão. E é com ele que vamos conversar agora. Bom dia, seja bem-vindo, Bento. Bom dia, Lara. Muito obrigado pela referência. E fico feliz, agradecido aí de poder conversar com vocês, reativar esse laço aí nosso e aí me recordo de toda a família do CNA Jovem. Então, muito bom essa manhã aqui a gente tá conversando e também pelo tema que nos traz essa conversa. Então, tô realmente feliz aqui, faceiro, como eu costumo dizer. Tá certo. Agora, conta pra gente aí, então, um pouquinho da sua história com a terra. Pois é, Lara, essa pergunta é interessante, porque ela vem junto com a minha história, assim, né? Eu venho de família de produtores, tanto pelo lado da minha mãe como pro lado do meu pai. Nas duas fronteiras com o Uruguai aqui, lá no Chuí, em Santa Vitória do Palmar, pela minha mãe, e aqui em Livramento pela família do meu pai. Então a minha história ela já surge no campo, né? Ela já surge com esse apego à terra, conhecendo as pessoas que trabalham nela, esse amor, essa entrega que o produtor tem, que o trabalhador rural traz consigo no dia a dia, né? Nessa interação do homem com o meio ambiente. E isso é uma coisa que brota, que já vem no sangue e que eu sou muito agradecido pela parte de ter vindo da terra, de poder viver na terra e de voltar para a terra. E assim é, né? Então fico feliz assim dessa pergunta, porque ela me situa bastante na minha posição, no meu caminhar aqui como ser humano, né? A terra ela é de uma vida, assim. Agora, Bento, depois de formado, você retornou ao campo e começou a atuar além da porteira da sua fazenda. Como isso aconteceu e por quê? Isso foi bem interessante, assim, Lara, porque eu fui a Porto Alegre fazer meus estudos de segundo grau e faculdade e morava aqui em Livramento, fiz essa saída, fiz o meu segundo grau, me deu uma abertura muito grande, eu pude ver bastante coisa, abrir o meu conceito, meu contexto de mundo, né? E aí retornei para a nossa propriedade, trabalhei durante 5 anos aqui, direto assim com meu pai na gestão do negócio, aprendendo e dando vazão ao conhecimento que antes a gente aprende brincando, que a gente aprende nessa formação dentro da empresa, e aí podendo dar vazão aos conhecimentos técnicos e aplicando todo aquele gosto de uma vida, né? Então, beleza. E aí, em paralelo a isso, em paralelo ao meu retorno para o interior, ao meu trabalho na propriedade, eu também tinha uma questão de relacionar o campo com a sociedade, com os jovens do setor e de fora dele, como a gente podia fazer isso. E a gente formou aqui em Livramento uma comissão jovem do Sindicato Rural. E essa comissão, ela seguiu os passos da Comissão Jovem de Bagé, que foi a primeira aqui da nossa região, a primeira do nosso estado, e a gente fez a segunda, chamou eles, conversou como é que funcionava e tal, e fizemos. Tudo com o apoio da nossa federação aqui do estado, que tem uma comissão jovem. E aí a gente começou até um trabalho de fomento a essa criação de comissões na região, e fizemos um trabalho de desenvolvimento desses jovens, desse trabalho que é dessa integração da juventude, e aí começou a ter um pouquinho dessa participação além da porteira. Aí foi chegando esse mundo que se forma também fora da propriedade, e que ao longo da nossa conversa a gente vai conversando, mas que o jovem tem muito disso, de poder, na sua juventude, ir buscar essas novidades, o que está acontecendo nesse ciclo de questão de mundo, de globalização, e trazer e botar como é que eu vou fazer, esse alinhamento do seu mundo regional, da sua localidade, da sua realidade, em contexto com o que vem acontecendo a nível maior, de global, e enfim, todas essas questões. Então a gente conseguiu dar vazão para essa caminhada do jovem dentro e fora da porteira. Agora, Bento, o que o CNA Jovem representou aí para você em toda essa trajetória? Lara, perfeito, assim, eu acho que soma com a pergunta anterior, porque
porque o CNA ele tem duas contribuições importantíssimas na minha vida em 2 momentos também que você fez isso ficar mais interessante. O primeiro foi me tirar dessa realidade daqui da nossa região, do nosso setor, e o meu mundo se ampliava até ali Porto Alegre, onde eu fiz meus estudos e todas as nossas questões, o que nos chega mais no nosso dia a dia, né? E aí o CNA Jovem me levou para uma concepção nacional, de contexto nacional, de agronegócio dentro e fora da porteira, no meu regional, depois a nível de Brasil, reunindo jovens com as mesmas inquietudes que eu e com a mesma vontade de poder contribuir para o nosso setor, a nível de país, a nível de Brasil, né? Então isso foi muito interessante e poder também conhecer essas necessidades que o setor apresenta de uma maneira mais clara, vinda de quem estuda o agronegócio, de quem conhece o agronegócio, né? Então foi muito interessante essa ligação com o Senar, com a CNA, com todos esses meios que nos deram essa concepção do que é o agronegócio nos dias de hoje e no mundo globalizado como ele está. Então esse foi o primeiro. O CNA me deu essa possibilidade de fazer uma leitura clara do que é o nosso agronegócio. E depois, nesse ano passado, eu estava viajando, estava em Barcelona fazendo um master, e veio um convite de uma mentoria personalizada pelo CNA Jovem. E foi muito importante, porque aí foi interessante, porque aí eu estava longe e o CNA me resgatou, me trouxe de volta, né? E aí eu pude dar vazão para essa questão da sucessão familiar e tal, e fazer pesquisas e estudar o nosso regional, as nossas inquietudes, as nossas necessidades a nível de região, de propriedade, de família. E aí então o CNA de novo trouxe esse meu momento que eu estava longe para a nossa realidade. Então foi muito interessante a troca que existiu assim com o CNA Jovem e o meu caminho que eu venho trilhando aí. Então o CNA Jovem tem sim uma matiz importante aí na minha trajetória e também nessa questão de leitura do que a gente precisa no agronegócio para frente aí tudo, né? Beto, agora por que você resolveu realmente focar a sua atuação na sucessão familiar? Claro, perfeito. Assim, juntamente com essas oportunidades que o CNA me deu, agora eu te contextualizo. Eu quando fui em 2005, me formei no colégio em Porto Alegre e comecei a minha faculdade. E a minha faculdade foi a primeira turma que falava de empreendedorismo e sucessão. E ali, Lara, eu me percebi que existia um estudo que falava da sucessão familiar, né? Até então eu tinha essa curiosidade, eu nasci com essa questão do herdeiro, do sucessor, existiam essas conversas, a gente vem, como eu acompanho a 6ª geração, a gente vem sucedido por várias sucessões, né? Então eu tinha essa questão, mas eu vi que era estudada, que existia um estudo. E aí eu comecei a estudar isso aí, comecei a me aprofundar. Durante esse tempo aqui em Livramento também, segui meus estudos. A minha irmã trabalha com essa parte de RH corporativo e hoje ela abraça bastante a questão sucessória no meio mais urbano, vamos dizer assim. Então é uma conversa que ela é bem assim presente aqui com a gente, né? Na nossa família, na nossa propriedade. Mas eu sei que é uma necessidade do nosso setor, uma carência que a gente tem de abordar melhor esse tema. Então eu segui dando vazão a ele, veio o primeiro CNA Jovem, onde eu falava da inserção do jovem no meio rural e otimizando a pujança desse jovem, dessa troca que existe, desse papel de condutor que a juventude tem, né? E depois, agora, no segundo momento do CNA Jovem, nessa mentoria, explorar mais, de fato, o propósito da sucessão familiar, né? Que é essa sequência das empresas do agronegócio, né? Então, aí eu fui dando essa sequência nos estudos, isso tudo foi sendo muito relacionado com a minha caminhada. Na Espanha eu consegui um contato de um professor importante desse tema, que agora na sequência a gente vai conversar, é o Javier Macias. Então todo esse caminho foi sendo muito natural para mim, né? E agora retornando aqui ao Brasil, fazem 5 meses que eu estou aqui, recebi um convite de uma empresa de consultoria que vem sendo solicitada para essa questão de solução na questão de sucessão familiar, né?
de como olhar a sequência do negócio, como vai ser visto, existe a parte patrimonial, enfim, todas as questões, as óticas da sucessão familiar. Então, ela vem sendo presente de muitos anos na minha vida, né? Foi quase que não é uma escolha, é um encontro aí, né? Agora, e como é que é tratado esse assunto, então, no sindicato aí de Livramento? Que trabalhos vocês desenvolvem? Olha, Lara, assim, ó, o sindicato aqui de Livramento, ele traz questões bastante relevantes para o produtor da região e, às vezes, questões muito do dia a dia, né? Tarefas do nosso dia a dia. E cabe à nossa comissão, a nossa comissão jovem, a esse, pelo menos é o nosso entendimento junto com o sindicato, a essa questão do que vem se falando, de como vem as questões vem sendo tratadas a nível de federação, a nível nacional, como está o contexto nisso global. O jovem acompanha mais essas notícias, essas novidades, né? Então a gente com o nosso sindicato conta com a ajuda deles para fazer essa troca. E a gente tem três caminhos, três objetivos. Um é o técnico, de trazer temas técnicos para conversar e o sindicato dá a voz, essa luz da reflexão para a nossa sociedade como tal. Depois um outro que é da questão de preservação das culturas e tradições e outro que é o social do grupo nosso, Comissão Jovem, o que a gente pretende quanto grupo. Nesse primeiro pilar da questão da teoria, da prática de trazer um conhecimento, esse ano a gente trouxe um movimento que falava sobre sucessão familiar e profissionalização na empresa rural. Então, a empresa que eu trabalho, a Foco Rural, veio a Livramento junto com o nosso sindicato, junto com a nossa comissão, e deu à luz para a sociedade desse tema sucessório. A gente não se preocupou só na questão de trazer os produtores, como toda a sociedade, para a reflexão da questão sucessória, né, familiar, que é inerente a todo e qualquer empreendimento, né? Agora, Bento, você já comentou aí que foi estudar fora, voltou há pouco tempo, você estudou em Barcelona. Agora, o que você aprendeu lá que pode ser aplicado aqui no Brasil? Bom, eu lá fiz um Master de Marketing e Finanças, onde pude fazer uma leitura do contexto que a gente está vivendo, do que está acontecendo a nível de mundo e tal. E isso foi muito importante, essa correlação que existe entre o jovem e essa leitura do que está acontecendo no mundo. Eu acho que o jovem é muito bem informado, está sabendo o que está acontecendo e sabe da sua importância para os dias futuros, para os dias vindouros. Então isso é uma coisa que eu trouxe bem presente de lá, esse compromisso que o jovem tem com o presente que se vive, né? Com a sua contribuição diária para isso. E na questão sucessória, que é o tema que a gente vem conversando, a Espanha ela é precursora de um movimento que cuida de empresa familiar há muitos anos. Então existe não só no meio rural, que também eles trazem presente esse tema da sucessão, como também no meio empresarial urbano, é um tema corriqueiro no dia a dia. Então, existe aí associações, existem empresas, existem consultorias, existem várias corporações que cuidam desse mesmo tema. E existe uma união muito grande entre elas. Então, existem comitês que falam da empresa familiar, que falam da inserção da nova geração. Então, essa troca, esse amadurecimento do tema, eu vejo que ele se traduz em resultado para o setor, seja ele qual seja. Então eu vejo que existe um planejamento uma leitura muito franca do tema sucessório, livre de tabu, livre de mal interpretações. Existe um estudo, existe material que nos permite uma leitura clara do que trata a sucessão empresarial, né? Então, essa maturidade me chamou muita atenção e me despertou esse interesse de poder trabalhar isso no nosso meio, onde existe sim muitos valores, muita entrega, mas onde essa comunicação ela não é clara, ela vem por meio de sinais, ela vem por meio de sentimentos e que às vezes ele conturba essa questão que é prática, que é de planejamento e que preserva a saúde da família,
do empreendimento e da pessoa em si, do ser humano, né? Então essa é a contribuição que eu trago de lá com a questão da visão de sucessão na empresa familiar. Na sua opinião, Bento, o campo hoje é atraente para os jovens? Lara, tua pergunta é inteligente, Lara. Eu assim, se o campo é atraente para o jovem, eu digo que o campo ele oferece oportunidades que o jovem, inclusive, desconhece. O campo é um cenário muito atrativo para o jovem. Se ele está atraindo o jovem hoje, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que aí vem para uma questão muito local, e tão local que eu me refiro à questão de propriedade, do perfil de cada propriedade. Porque a propriedade que ela vem trabalhando bem, ela reconhece no jovem esse papel de condutor, de trazer essas questões novas que vêm surgindo, essa questão do diálogo, da comunicação e da tecnificação, aliada a uma mão de obra pujante. Então ela vê no jovem um futuro do seu negócio, um futuro uma preservação da empresa, e traz esse jovem, atrai esse jovem, né? E a infraestrutura local dessa propriedade também comporta uma juventude, que hoje às vezes necessita de uma internet, necessita se manter atualizado, vamos dizer. E tem propriedades, a nossa realidade aqui da fronteira, ainda também a gente consegue ver esse outro lado, de propriedades que não conseguem usufruir dessa não só dessa mão de obra, como desse conhecimento jovem, não consegue fazer essa inserção, e aí não torna atrativo para o jovem esse futuro profissional, né? E isso, Lara, eu assim, digo me refiro não só me refiro a toda a amplitude hierárquica de uma empresa rural, de uma propriedade rural. Eu vejo isso acontecendo desde da diretoria aos operários da empresa. Essa sucessão, esse atrativo para o jovem, ele é restrito a algumas propriedades e é inerente ao cargo que ele ocuparia, seja ele de uma sucessão de uma mão de obra operária, seja ele de uma sucessão capacitada, uma mão de obra gerencial, ou seja ele uma sucessão familiar. Essa atratividade hoje ela é um desafio para o agronegócio, né? Então, a oportunidade existe sim. A gente vem trabalhando para isso, mostrando como o jovem pode contribuir no meio rural e como o meio rural pode contribuir nessa formação e nesse espaço para o jovem formar e fazer a sua vida. E eu acho que aí se abre um caminho muito grande aí de novo momento para o protagonismo do agronegócio. Eu acho que tudo começa a se encaixar, né? O agronegócio vem aí numa crescente, vem se posicionando como o caminho futuro aí da sustentabilidade do planeta, né? Tá certo. Bento Manuel Romariz Brochado, direto lá da fronteira com o Uruguai, foi o primeiro participante, então, da primeira edição do programa CNA Jovem. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Lara, muito obrigado pelo teu espaço. Espero ter contribuído aí. Estamos à disposição para seguir conversando e sabemos que a sucessão é a chave para a gente seguir caminhando e dando esse exemplo para todos os setores aí do nosso país, da nossa região e para o mundo, né? Dando essa força do produtor como exemplo para o futuro do amanhã. É isso aí, Lara. Obrigado pelo teu espaço, obrigado pela tua atenção e um abraço forte a todos aí, a toda essa família aí, que a gente fica faceiro de quando conversa, reconectar essas relações.